vivo com o André Cavalcante, está do lado de fora, né, da academia do Palmeiras. Palmeiras que teve aí a sua atividade de treino hoje. Mas André, o negócio é o seguinte, segue a vida aí esta semana e Santos e Ponte Preta vão disputar a última vaga agora para as semifinais. E o Palmeiras pode ter pela frente ou o Santos ou a Ponte Preta, pode ser até o São Paulo, vai depender desta combinação de resultados, né? Boa tarde, André. É isso, Preto. Boa tarde pra você, boa tarde, Fox. O Palmeiras vai assistir de camarote esse último compromisso pelas quartas de final do Campeonato Paulista, né? Entre Santos e Ponte Preta. Mas nesse momento, por aqui, nem se discute muito sobre quem deve ser o adversário, muito provavelmente ou o Santos ou Ponte Preta, o adversário no Campeonato Paulista. O que se discute, o clima de ansiedade, de expectativa, gira em torno do próximo adversário, né? Que é quarta-feira, compromisso mais importante ainda do que pelo Campeonato Paulista, já que o próximo compromisso é pela Libertadores, principal objetivo do Palmeiras nessa temporada 2017. E pela frente, na quarta-feira, no Allianz Parque, nada mais, nada menos do que o gigante uruguaio Peñarol, com 5 títulos de Libertadores, 3 títulos mundiais, enfim, um jogo grandioso, e por isso o Palmeiras, desde a semana passada, já vem estudando aos poucos, a comissão técnica já vem passando informações para os jogadores sobre esse adversário, sobre como joga a equipe uruguaia. Hoje, mais cedo, tivemos um treino aqui comandado pelo técnico Eduardo Batista, quase todo esse treino, quase toda essa movimentação fechada para os jornalistas, que puderam acompanhar apenas a parte final dessa movimentação, e em seguida, após a atividade encerrada, quando a atividade se encerrou, tivemos entrevista coletiva com o meia venezuelano Guerra, que falou justamente sobre esse próximo compromisso do Palmeiras contra o Peñarol e sobre o que se pode esperar do atual campeão brasileiro na participação da competição continental. Vamos ver e ouvir o que disse o venezuelano Guerra. Pienso que se armó un equipo para quedar campeón de la Libertadores. Si no lo hacemos va a ser un fracaso. Palmeiras hoy en día tiene muchos jugadores de mucha experiencia, mucha técnica, con mucha sabiduría a la hora de jugar, y si no lo ponemos en reflejo a la hora de jugar, no nos sirve. Entonces pienso que eso hay que demostrarlo en cada partido, porque ahora hoy en día no se juega con los nombres, con las contrataciones, sino en la cancha son 11 contra 11. No ha ido bien porque el equipo ha sabido respetar el rival, y por eso Palmeiras hoy en día le ha ido bien en los torneos que está jugando. Estamos muy motivados porque en el torneo paulista el equipo demuestra cada vez más que es muy fuerte de visitante y de local. Tá aí, portanto, a palavra do Guerra. Voltamos a falar ao vivo aqui da Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento palmeirense. Guerra, que, portanto, disse que caso o Palmeiras não conquiste o título da Libertadores de 2017, isso pode ser, sim, considerado um fracasso, já que a equipe vem muito forte para essa temporada. O time é o atual campeão brasileiro, ainda se reforçou e muito. Trouxe Guerra, trouxe Borja, um time ainda mais forte do que na temporada passada. Por isso, o meia venezuelano não fez questão alguma de minimizar, não, de diminuir a pressão para cima dos próprios jogadores palmeirenses. Disse que se pode esperar, sim, que o Palmeiras busque o título da Libertadores de 2017. O Guerra, que foi eleito na Libertadores do ano passado o melhor jogador da competição. Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, o André cita aqui, né, a informação de que o Guerra foi o melhor jogador da Conmebol Libertadores Bridgestone. E a gente tem imagens aí do time do Palmeiras que se prepara para mais um confronto da Libertadores. Tem o Peñarol, time de muita tradição, né, no futebol sul-americano, a equipe uruguaia. Mas eu gostaria de saber do André e do Ribeirão, vou começar com o Ribeirão, porque o André acabou de trazer informações para a gente, se o Guerra tem a titularidade garantida na equipe do Palmeiras
pelo que joga o venezuelano, Ribeirão? Olha, Preto, só para também dar mais uma informação, Palmeiras e Peñarol decidiram a Libertadores de 61, quando o Peñarol foi bicampeão naquela ocasião, não é? Mas o Guerra, sim, ele tem condição de ser titular do Palmeiras, mas eu não vejo ele como titular absoluto ainda dessa equipe, até porque esse ataque do Palmeiras tem muitas opções. Então, a cada semana a gente vê novidades nesse time do Palmeiras. Hoje, eu acho que ele entra nessa equipe até para encarar esses duelos agora decisivos de Libertadores da América, pela experiência que tem, pelo conhecimento que tem da competição. O André lembrou que ele foi o melhor jogador da competição no ano passado, então eu vejo o Guerra como titular contra o Peñarol, mas titular absoluto dessa equipe, acho que não dá para cravar, até porque a gente tem visto um rodízio bem interessante e com eficiência feito pelo Eduardo Batista. Pois é, o Eduardo Batista, André Cavalcante, que tem chamado a atenção também, pelo menos a última vez que eu ouvi ele falando sobre o Guerra, que o jogador venezuelano ainda não tem condições de jogar uma partida inteira com a camisa do Verdão, André. Pois é, Prieto, e tem um outro ingrediente, além desse condicionamento físico do Guerra, que ele, na verdade, não está no mesmo processo dos demais atletas, Ele chegou um pouquinho depois, então é normal que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade para igualar os seus companheiros de Palmeiras no quesito físico. Agora, com relação ao quesito técnico, ou até de avaliação da comissão técnica e o tipo de cobrança que vem por parte do torcedor, uma coisa que talvez tenha atrapalhado esse processo do Guerra de se firmar logo de cara como titular do Palmeiras, além da forte concorrência de um grupo recheado de bons jogadores, é que o palmeirense não esquece aquela falha do Guerra no clássico contra o Corinthians, na Arena Corinthians, o Corinthians jogando com um jogador a menos, o Palmeiras pressionando muito, e ali num dos últimos lances da partida, o Guerra perdeu uma bola ali no meio campo, o Corinthians puxou um rápido contra-ataque, gerou o gol do Jô, o Corinthians venceu o Palmeiras com aquele gol do Jô em cima de uma falha do Guerra, e ali gerou um clima de contestação para cima do Guerra. É claro que ele tem muito futebol para dar a volta por cima depois desse momento ruim, e já vem dando essa volta por cima, mas além desse clima de contestação mesmo do torcedor, ele tem muita concorrência no Palmeiras, se bem que para essa partida da próxima quarta-feira contra o Peñarol, o técnico Eduardo Batista já sinalizou que o Guerra deve ganhar uma oportunidade de ser mais uma vez titular. Aos poucos ele vai conseguindo o espaço dele entre os 11 iniciais, se bem que o Eduardo Batista faz questão de lembrar disso a todo momento. Não existe lugar cativo, e se não jogar bem, mesmo sendo o melhor jogador da Libertadores do ano passado, o Guerra pode sim perder espaço. Ô André Cavalcante, fazer uma pergunta para você aqui. Se sabe, diga que sabe. Se não sabe, diga que não sabe. Quem é que era o professor Raimundo? Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Era o puxa-saco dele, que eu esqueci o nome do personagem. É o que entregava presentes para ele. André! Tá por dentro. Só diga se sabe. Você sabe o que é o... Como é que é? Porco-embu. Porco-embu, você sabe o que é, André? Deve ser o Pacaembu, uma derivação do nome, é isso? Ah, então você precisa saber em detalhes. Karine, conte aí para todo mundo o que é o Porco-embu. Porco-embu é uma brincadeira, digamos assim, que o próprio Palmeiras fez sobre a classificação do Verdão, gente, nessas semifinais, Já que está nessa reta final do Campeonato Estadual. Vamos colocar na tela, então. O seu, o meu, o nosso Pacaembu.
Então, são imagens da TV Palmeiras, né, André Cavalcante? A alegria da torcida e do time do Palmeiras jogando no Estádio Municipal em São Paulo, Dr. Paulo Machado de Carvalho. E eu já fiz até algumas finais, alguns títulos do Palmeiras jogando no Pacaembu, que é um estádio importante para o Palmeiras também, né, Karine? Se é importante, até porque foram 13 títulos no Pacaembu, por isso que dá para chamar de Porcoembu. Aliás, esse número de títulos é maior do que na própria casa, contando o Parque Antártica e também o Allianz Parque, são 10. Isso, fazendo no total 10 títulos conquistados em casa, só que no Pacaembu, que também é uma extensão, digamos assim, né, o Porcoembu, foram 13 títulos, a maioria entre as décadas de 40, 50, 60, 7 campeonatos estaduais, todos comemorados lá. Mas teve nos anos 90 também, né? Teve Campeonato Brasileiro, né? Sim, 94. Sim. A maioria fica no passado. O Pacaembu é casa de todas as equipes de São Paulo, né? As grandes equipes têm o Pacaembu como pelo menos uma segunda casa. O Corinthians teve como primeira casa durante muito tempo, o Palmeiras lá atrás também, o São Paulo também. O Santos usa muito o Pacaembu, né? Quando quer um público maior, como será hoje contra a Ponte Preta pelo Paulistão. E o André Cavalcante também é acostumado com o Allianz Parque agora, muito acostumado com o Pacaembu, viu muito jogo, trabalhou em muitas partidas no Pacaembu. André, você vê alguma diferença para o time do Palmeiras jogar no Pacaembu ou no Allianz Parque, como agora tem feito no Estádio Municipal? Como o time do Palmeiras é muito bom, como eu disse, recheado de bons jogadores, eu não vejo tanta diferença assim no desempenho, mas conversando com os torcedores e até com os próprios jogadores, a gente percebe que eles preferem sim jogar no Allianz Parque, até porque no novo estádio palmeirense a torcida fica mais próxima do campo de jogo. Agora o fato é, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox, é que a torcida está em lua de mel com o time, né? Então a equipe joga no Pacaembu, mais de 30 mil torcedores aparecem. Próximo jogo agora, quarta-feira, contra o Penharol, é no Allianz Parque. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Então não importa muito onde o time jogue, a casa quase sempre é cheia. E tem só um detalhe, o Porcoembu pode entrar em vigência aí nas próximas semanas mais uma vez, porque o Palmeiras volta para sua casa agora contra o Penharol, quarta-feira, vai continuar mandando os jogos, obviamente, a maioria dos jogos no Allianz Parque. Agora, se o Palmeiras avançar de fase no Campeonato Paulista, avançar das semifinais para as finais, a data da finalíssima do Campeonato Estadual, a finalíssima do Campeonato Paulista 2017, ela é um dia depois de um show que vai acontecer no Allianz Parque, show do cantor Sting. Então, se o Palmeiras chegar à decisão do Campeonato Paulista e tiver a melhor campanha, também é importante isso, o Palmeiras continuar com a melhor campanha, se for para decidir em casa, o Palmeiras não vai poder decidir o Campeonato Paulista no Allianz Parque e vai adotar de novo o Porcoembu, mas isso a gente tem que esperar o decorrer dos próximos jogos pelo Campeonato Estadual. Aguardar aí pela classificação, né, do time do Palmeiras nessa sequência agora das semifinais. Porcoembu, então, gostei dessa, gostei, a TV Palmeiras que colocou no ar, e as imagens são muito bonitas, né, mostrando a festa que faz a torcida e o Palmeiras se dando bem lá. Antes de eu voltar com o André Cavalcante, as imagens aí do Porcoembu, né? Palmeiras vencendo o Novo Horizontino por 3-0 e a turma participando aqui no Twitter com a gente. Bastante, né? Vários recados. O Neemias colocou que o Palmeiras é favorito, mas o São Paulo vai ser uma pedra no sapato, hein? Pedra no sapato de quem? Uma pedra no sapato do adversário, segundo ele. Só que a gente não sabe ainda qual será o adversário. Precisa aguardar ainda, né, o resultado de hoje entre Santos e Ponte Preta. O Palmeiras pega o São Paulo se a Ponte ganhar do Santos hoje. Aí o Palmeiras encara o São Paulo na próxima fase. Mas um clássico vai ter porque 3 grandes já também conseguiram a sua vaga. O Romeu tá colocando aqui Karine, o Flamengo e Vasco, que jogo ruim, que jogo horrível, dando a opinião dele também. E o Jefferson falando que goleada do São Paulo em mais um jogo sem pegar gols, sem levar gols, né? 4ª partida consecutiva. Continuem participando da hashtag Boa Tarde Fox, que aqui o papo é campeonato estadual por enquanto. Então, já que teve um torcedor aqui, André Cavalcante, como é o nome dele que falou, criticou Flamengo e Vasco? O Romeu. O Romeu? Romeu Ângelo. Ele não gostou do Flamengo e Vasco. Então tá, e ele de onde ele é? Você sabe, não? Não fala. Usa a camisa de algum time? Vamos ver aqui, vamos abrir a foto dele. Atlético, não é? O Galo. Atlético Mineiro. Então, deu uma cornetada aí no Campeonato Carioca. Ô André, o pessoal tá saindo aí, não, mas são funcionários. Você viu o que o Felipe Melo falou?
o volante meia do Palmeiras aí com relação aos campeonatos estaduais? Se sabe, diga que sabe. Se não sabe, diga que não sabe, André. Eu sei em parte. Sobre os estaduais eu não estou me recordando, mas eu sei que ele participou de um evento da fornecedora de material esportivo do Palmeiras e falou sobre peso de camisa, que ele falou que camisa pesada para ele é quando a camisa tá pesada, se referindo ao confronto com o Peñarol, e até lembrando também da declaração do Felipe Melo no começo desse ano, uma declaração bombástica por aqui, que ele disse que se tivesse que dar tapa na cara de jogador uruguaio, ele daria. Ele tentou se explicar nesse evento, dizendo que foi mal interpretado, que não foi bem isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que ele não pipocaria em nenhum jogo decisivo. Lembro dessa parte das declarações do Felipe Melo nesse evento da fornecedora de material esportivo. Agora, com relação aos estaduais, não estou me lembrando agora não, Preto. Então, pera um pouquinho. Sobe o som no ouvido do André Cavalcante e o pessoal que está acompanhando em casa. Vamos lá, depois da partida, o Felipe Melo fez uma comparação, viu, André, entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Vamos ouvi-lo. Não tem parâmetro Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Campeonato Paulista a gente vai ver jogadores de time pequeno, tá? Jogando aí na primeira divisão do Campeonato Nacional, na segunda divisão, com todo respeito, mas o Campeonato Paulista é um pouco um nível 2, 3, 4 passos acima aí dos outros campeonatos. A gente joga contra o Audax, que caiu, chegou dentro do nosso estádio e jogaram sem medo, ou seja, e caíram para a segunda divisão. Então, não, a gente não tem parâmetro. Então tá aí, a opinião do Felipe Melo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer assim, colocar o Facebook no ar do Fox Sports, né, Karine? Exato, colocar na roda, né? E o pessoal participa com a gente, comentando o que disse o Felipe Melo, comentando o comentário dele. Exatamente, sobre o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Já está a pergunta na tela, qual campeonato é melhor? Na sua opinião, vai lá no Facebook, ao vivo, está rolando agora essa nossa enquete e você pode votar qual, então, na sua opinião, está saindo melhor. 72% dos votos está ali para o lado do Campeonato Paulista. Quero saber sua opinião daqui a pouco, então. Por enquanto, o Campeonato Paulista está vencendo, digamos. Eu vi quando entrou no ar, um pouco antes de começar o Boa Tarde Fox, essa enquete no Facebook, viu, pessoal? É Facebook Fox Sports. Logo que começou, a votação maior era do Campeonato Carioca. Aí o Paulista virou, está na frente agora. Além do Facebook, você pode participar também na nossa hashtag do Twitter, o Boa Tarde Fox. Pode mandar porque a gente acompanha tudo. Facebook acompanha também aqui sobre o Twitter. Então é isso aí, André. A declaração do Felipe Melo, ele fala o que ele acha, o que ele pensa, ele tem uma opinião forte, deu a opinião dele com relação aos campeonatos estaduais, André. Pois é, Nivaldo Preto, e para nós jornalistas que acompanhamos o dia a dia das equipes do futebol brasileiro, as grandes equipes do futebol brasileiro, os melhores momentos, os grandes momentos são as partidas propriamente ditas, quando a gente acompanha os jogos, mas as entrevistas coletivas do Felipe Melo estão quase que se equiparando aos jogos. Eu diria para você, Preto, que tem entrevista do Felipe Melo mais saborosa do que alguns jogos. E será assim amanhã, já faço até o convite, hein? Porque amanhã, às 3 horas da tarde, aqui na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, o treino vai ser fechado a partir das 4h30. Antes do treino, coletiva com quem? Com ele, Felipe Melo, programada para as 15 horas, às vezes atrasa um pouquinho, então provavelmente exibiremos ao vivo a entrevista coletiva do Felipe Melo, ali no finalzinho do Fox Sports Rádio e no comecinho do Boa Tarde Fox, uma entrevista que quase equivale a um bom jogo de futebol. O André Cavalcante tem toda a razão, né? Você para pensar no que a gente tem esta semana de transmissões, tem jogos maravilhosos, mas pode inserir aí também no Abril é Fox, né? No Abril é Fox, na nossa agenda, como está dizendo e já preparando o André Cavalcante. Amanhã é microfone Fox Sports para o Felipe Melo a partir das 15 horas. Você vê ao vivo aqui no Fox Sports. É entrevista para comer pipoca junto, fazer pipoca para acompanhar a entrevista aqui no Boa Tarde Fox amanhã. De camarote. É um clássico. Você tem informações ainda nesse assunto, viu, André? Que o pessoal está participando com a gente através do Facebook Fox Sports e do Twitter também. Você tem informações aí a respeito de jogos, campeonatos
estaduais, Carioca, Sim, Paulista? Público. Vamos falar de público, então. Vamos colocar informações na tela, fazendo um comparativo, gente, dos públicos de São Paulo, dos jogos de São Paulo, do Campeonato Paulista, contra não, ninguém tá contra nada aqui, com os grandes do Rio de Janeiro. Olha só então, Campeonato Paulista, o São Paulo, 6 jogos em casa, média de pagantes, 32.228 torcedores. Vamos pro Carioca. Carioca, Botafogo, 6 jogos em casa, olha como despenca ali, né? 9.464 presentes. Carioca, Flamengo, 7 jogos em casa, 8.345 é a média de pagantes. Carioca, Fluminense, 8 jogos em casa, 5.789. E o Vasco fecha, então, ali a lista com 6 jogos em casa, 5.676 é a média de pagantes do Cruz Maltino. Tá, e tem mais informações? Não. Vamos ver se vai virar a página pra gente. Tem mais, sim. Mais. Média de público, Campeonato Paulista versus Campeonato Carioca. Então a gente está falando deste final de semana especificamente agora. Palmeiras versus Novo Horizontino, 29.145 presentes. Que não é um clássico. Não é um clássico. São Paulo versus Linense, média de público, 27.230. E o Corinthians versus Botafogo, 33.491. Total, gente, de público de 89.866 pessoas. Campeonato Carioca, que tiveram 2 jogos, Vasco versus Flamengo. Que é dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Verdade. 24.616 presentes. E o Botafogo versus Fluminense, 8.579 presentes. A soma total do Campeonato Carioca ali, 33.195, é menor, a soma dos 2 clássicos é menor do que o público de Corinthians e Botafogo. O Vasco e Flamengo já foi considerado o clássico dos milhões, né? Só lembrando que não é uma culpa exclusiva dos times e nem dos torcedores, e sim principalmente do formato do campeonato estadual no Rio de Janeiro, que erraram feio para esse ano de 2017. E a ausência de estádios também, né? Também. Também sempre uma briga, onde vai ser um jogo, outro jogo também você nunca sabe, fica sabendo o torcedor em cima da hora, não consegue ir atrás, né, de um ingresso, ou acaba ficando receoso, né, de não ter aquela definição sempre antes das partidas. Deixa eu agradecer aqui o André Cavalcante, que está ali na porta da Academia do Palmeiras, e sempre é muito boa a participação dele, traz informações importantes pra gente aqui no Boa Tarde Fox. Então, para concluir, André Cavalcante, o time do Palmeiras, como é que tá a programação? É o Palmeiras que vai sair agora? Tem um ônibus aí atrás de você. É o time, não? Não, o Palmeiras, aqui eu tô vendo, é o ônibus da Ponte Preta. Ah, o Gorilão. Por que exatamente está aqui o ônibus da Ponte Preta, eu não sei te dizer nesse momento, Preto, que eu estava preparado com as informações aqui do Palmeiras, mas é o Gorilão, ônibus da Ponte Preta, que encara hoje o Santos. Fala com o motorista ali, André. Perguntar. Aqui, vamos lá falar com o motorista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é o seu nome? Franco. Me diz uma coisa, eu tô aqui trazendo as informações do Palmeiras, o que a Ponte Preta tem a ver com o Palmeiras? Não, é que nós temos nosso jogo hoje, né? Ponte Preta e Santos aí. Paicambu. Mas tem jogador da Ponte aí? Não, o ônibus só ficou guardado aqui, agora a gente tá indo pro hotel. Ah, foi só o estacionamento. Só o estacionamento, tá certo? Foi uma cortesia do Palmeiras com a gente aí. Tá certo, é só o estacionamento do ônibus da Ponte Preta. Eu levei um susto, não tinha entendido nada. Por que o ônibus da Ponte Preta tá por aqui? Mas é só uma questão de logística. O Gorilão está por aqui, Preto. Só para arrematar com as informações do Palmeiras, voltando ao nosso foco das nossas entradas ao vivo, o Palmeiras, pela primeira vez nessa temporada 2017, nesse jogo contra o Peñarol, pode repetir pelo segundo jogo consecutivo a mesma escalação. O Palmeiras tem 16 partidas disputadas no ano, 14 pelo Paulista, 2 pela Libertadores, e a tendência é que o Eduardo Batista repita a escalação da equipe que venceu o Novo Horizontino. Se for assim, o time que pega o Peñarol começa com Fernando Praz no gol, Fabiano na lateral direita, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto na lateral esquerda, Felipe Melo volante à frente da defesa,
na segunda linha de 4 jogadores, da direita para a esquerda, com William mais ponteiro pela direita, Guerra, Tietê e Dudu mais pela esquerda, e na frente o Borja. Eu coloquei o Fabiano ali na lateral direita, mas hoje, no restinho ali de atividade, no finalzinho da atividade de hoje, deu para ver que o Jean deu sinais de recuperação de uma fissura no pé. O Jean, que teoricamente é o titular dessa posição, o titular da lateral direita. Então, possivelmente o Jean toma o lugar do Fabiano e começa esse jogo contra o Peñarol. Essas as informações da segunda-feira palmeirense, segunda-feira de preparação para jogo importante pela Libertadores. Pois é, por isso que é bom a gente ter o repórter ao vivo, né, dentro do programa, uma coisa curiosa. De repente, André, tem um ônibus saindo aí, o que está acontecendo? E do nada sai ali o gorilão, o ônibus da Ponte Preta, e o André foi buscar a informação ao vivo. Então, uma generosidade do Palmeiras que cedeu aí o seu estacionamento, não tinha nenhum jogador, né? Só o ônibus da Ponte Preta, que agora deve se dirigir ao hotel, pegar o time e levar lá para o Pacaembu. André, muito obrigado, meu amigo, um abração para você. Um abração, bom programa. Obrigado. André Cavalcante ao vivo da academia. Antes de eu ir para o Ninho do Urubu, o João Venturi já está aqui com a gente. Está aqui, ó, já está aqui na tela o João Venturi. João, boa tarde para você. E deixa eu ver com a Karine aqui, João, o pessoal que está participando do Boa Tarde Fox através do Twitter na hashtag Boa Tarde Fox. Tomei um susto. O ônibus da Ponte gorilão. Preta. O que está acontecendo, né? O até o André se assustou. Até aproveitando que a gente está falando da Ponte e também do Santos, né? O Santos é mandante hoje no Pacaembu. 29.850 ingressos já vendidos. E esse deve ser o maior público, então, do Santos como mandante em 2017, né? Claro que tem mais ingressos à venda. Você tem que ficar esperto se você quer garantir o seu ainda para o jogo de hoje. Vamos lá, então. Hashtag Boa Tarde Fox. A galera tá mandando mensagens em relação ao campeonato estadual, se carioca ou paulista. Qual é o melhor na opinião deles? Olha aqui então, minha gente, vamos lá. Romualdo tá falando que carioca, na opinião dele, é pior de todos, campeonato estadual. O Romualdo tá falando que não é legal o campeonato carioca, na opinião dele. Como é que chama mesmo o escudo do Flamengo na fotinho dele ali do Twitter. O Cleiton tá falando que o campeonato carioca é tão ruim, tão fraco na opinião dele, que nunca viu uma semifinal não valer nada. Isso é a opinião do Cleiton, minha gente. É Avatar, lembrei o nome. Isso, Avatar, isso aí. Isso. O Ailton falando, quando começar o Campeonato Brasileiro, veremos quem terá a melhor média de público. O estadual não tem tanto interesse, isso na opinião do nosso telespectador.